A psicóloga choca-se quando paciente negra fala sobre afastamento do pai aos 18 anos. Era uma tarde abafada em São Paulo. Júlia, com seus 30 e poucos anos, estava prestes a receber uma ligação que mudaria tudo. A notícia chegou pela voz trêmula de uma enfermeira da clínica na periferia, onde pessoas lidavam com seus próprios demônios. Seu pai, ele tem chamado seu nome nos últimos dias. Aquelas palavras paralisaram Júlia. A última vez que viu Fausto foi há 22 anos, quando ele se tornou apenas uma sombra nas suas memórias. Um pai distante que se extraviou em outro mundo, longe dos abraços e das risadas. Ela se recordou das histórias que a mãe contava à luz fraca do abajur, como um conto de fadas que nunca teve final feliz. A imagem dele, um homem forte e sorridente, se dissipava na neblina de seu passado. Júlia se viu diante de suas próprias perguntas. O que aconteceu entre eles? Será que um dia ela conseguiria entender? Com o coração na boca, decidiu ir à clínica, não como filha, mas como voluntária. Uma mistura de medo e curiosidade a acompanhava. A clínica cheirava a desinfetante, mas havia um fundo de vida que teimava em persistir. Pacientes de olhos vazios e sorrisos apagados vagavam pelos corredores, cada um carregando um pedaço de sua história. E ali, em uma sala à luz fraca, estava Fausto. Ele olhou para ela com um olhar distante, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça que não tinha mais as imagens. No fim, tudo o que restava era seu nome, Júlia, como um eco fundido em suas memórias confusas. As visitas se tornaram parte da rotina de Júlia, e cada vez que ela chegava, sentia um aperto no coração. Ler para ele um trecho do velho livro que costumavam compartilhar se transformou em um ritual. Porém, havia algo mais, uma sensação estranha flutuando entre eles. Um dia, quando leu em voz alta uma passagem, algo mudou. Os olhos de Fausto se iluminaram por um momento e ele a olhou como se a reconhecesse. Júlia, perdão. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. As lágrimas escorriam em seu rosto. Um perdão que soava tanto como culpa. Mas perdão do quê? Os dias seguintes foram uma montanha russa. Acordava em sobressalto, a imagem do pai ocupando seus pensamentos. Como filhas, elas repetem padrões, pensou, lembrando-se de Isabela, sua filhinha de 5 anos. O medo de repetir a história a consumia. O que realmente havia acontecido entre ela e Fausto? O que ele estava escondendo? As angústias e os segredos ficaram pulsando na sua mente. E então, no meio disso tudo, uma carta chegou. Era anônima. As palavras que dançavam nas páginas ameaçavam revelar um segredo sobre seu pai. Um segredo que poderia mudá-la para sempre. Um frio percorreu sua espinha. O que mais estava oculto? O que isso significava para sua vida e para sua filha? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aquela carta anônima pesava nas mãos de Júlia. O papel era áspero, quase como se a verdade quisesse se fazer sentir antes mesmo de ser lida. Com batimentos cardíacos acelerados, ela começou a percorrer as palavras na página.
Cada frase parecia um golpe, cada linha um pouco mais densa que a anterior. Era um relato sobre seu pai, Fausto. Mas não apenas sobre ele. Era um relato sobre uma vida que ela nunca conheceu, uma vida que a separava dele tanto quanto a distância física. Eles falam dele nas reuniões, dizia a carta. O homem que saiu sem olhar para trás, que abandonou sua família. Mas não era por querer. Havia uma razão trágica, algo além do que todos imaginam. O medo começou a se instalar no estômago de Júlia. E se tudo o que ela soubesse sobre Fausto fosse uma ilusão? As memórias que ela guardava, os sentimentos que a acompanhavam, eram verdadeiros? Ou apenas ecos de uma dor antiga? A batida da porta a tirou de seus pensamentos. Era uma das funcionárias da clínica, trazendo-a de volta à realidade. Júlia, você deve ir para a sala de terapia. Lamento, mas Fausto, ele não está bem. As palavras dela balançaram o chão sob os pés de Júlia. Sem pensar, ela seguiu apressada pelos corredores frios. Quando chegou lá, encontrou Fausto em uma cama, os olhos fechados, a respiração fraca. O coração dela deu um nó. Aproximou-se devagar, o ar pesado com a expectativa do que chegaria a seguir. O olhar dele se abriu lentamente. Ao reconhecê-la, um sorriso fraco brotou. Você está aqui, Júlia. Pai, o que está acontecendo? Ela tentou manter a voz estável, mas a preocupação transparecia. Ele hesitou, como se estivesse lutando contra um turbilhão de memórias. O que você leu na carta não é fácil. Júlia sentiu um frio na espinha. Das sombras da sala, uma enfermeira entrou, interrompendo o que poderia ter sido uma resposta. Mas o que ela trouxe com ela fez o mundo de Júlia desmoronar. Desculpe interromper, mas precisamos seguir os protocolos. Se não agirmos rápido, ele não terá mais chance. A enfermeira virou-se para Fausto e, ao fazer isso, acidentalmente deixou cair algum objeto que se espatifou no chão. Uma pequena caixa. O barulho ecoou pela sala, e a cabeça de Júlia se virou automaticamente para o que havia caído. O que eram aquelas fotos? A primeira imagem revelou uma mulher com um brilho nos olhos e um corpo que parecia familiar. A segunda imagem era uma foto de um menino pequeno, com a mesma expressão que Júlia lembrava do próprio pai. A terceira imagem era um recorte de um jornal antigo. A manchete gritava: Filho de Fausto Coelho é encontrado. A mente de Júlia girou. O nome da mulher, embaixo da foto, era algo que a paralisou. Era o nome da sua mãe, mas não como ela conhecia. O sobrenome era diferente. Uma camada de confusão e traição a invadiu. O quê? Ela mal conseguia perguntar enquanto suas mãos tremiam, incapazes de processar o que estava diante dela. Júlia, Fausto murmurou, puxando-a de volta da beirada do abismo. Você não sabe a verdade. Mas o que realmente estava acontecendo? Como todas aquelas peças se encaixavam? O que era real? Assim como a sala começava a girar, a enfermeira, visivelmente assustada, murmurou: Precisamos chamar a segurança. E assim, com as paredes se fechando ao seu redor, Júlia sabia que o que estava prestes a descobrir mudaria tudo de uma vez por todas. O que havia naquelas fotos? Quem era aquele menino? E o que Fausto realmente escondera por tanto tempo? O destino estava apenas começando a se revelar, e ela estava prestes a ser sugada por uma verdade que nunca imaginou. O eco do seu nome ainda pairava no ar. Júlia. Júlia. Mas quem ela era realmente? As palavras ainda ecoavam na mente de Júlia, enquanto suas mãos tremiam ao segurar as fotos no chão. Fausto olhava, e o sorriso em seu rosto se desvanecia, substituído por uma expressão de pavor. Júlia, você não sabe a verdade. Ele começou, mas a enfermeira cortou sua fala com urgência. Precisamos de um médico imediatamente. Ela gritou,
e seus olhos estavam arregalados com medo. Nesse momento, a sala parecia encolher, como se as paredes estivessem se fechando ao redor deles. O rosto da mulher na imagem parecia tão familiar e ao mesmo tempo tão distante. "Esperem!" Júlia conseguiu dizer, sua voz trêmula. "Quem é essa mulher e esse menino?" Fausto parecia lutando com algo, como se a verdade o estivesse sufocando. "Júlia, você precisa entender." Ele estava perdendo a força e a enfermeira já estava chamando a segurança. "Sinto muito, mas não há tempo." A tensão estava no ar. O coração de Júlia acelerava. Ela se amaixou para pegar a caixa quebrada. Os cacos espalhados pelo chão refletiam a luz fraca da sala. E ali, entre as fragmentações, algo chamou sua atenção. Um pequeno objeto reluzente sob a luz. Era um colar. O pingente era uma folha de árvore esculpida com cuidado. Entre os fragmentos do passado, aquilo parecia um símbolo. Mas quando olhou de volta para Fausto, seu olhar estava fixo no colar. Havia um reconhecimento profundo em seus olhos. "Onde você encontrou isso?" ele perguntou, começando a ofegar. "O que você sabe sobre isso?" A frustração explodiu em Júlia. O medo e a raiva se misturavam dentro dela. O que mais ele estava escondendo? Ela não poderia suportar mais segredos. De repente, a enfermeira se virou para Fausto, alarmada. "Ele precisa de ajuda imediata." E antes que alguém pudesse reagir, a porta da sala foi arrombada, e 2 seguranças entraram apressados. "Vamos removê-lo." Eles ordenaram, enquanto um deles tentava segurar a mão de Fausto. Júlia se interpôs, sentindo que um instinto primal a impulsionava a proteger seu pai. "Não! Ele precisa me contar a verdade primeiro." Ela gritou, a própria voz parecendo distante. Os olhares dos seguranças trocaram-se, e a enfermeira mordeu o lábio, indecisa. Então, a tensão aumentou. Uma das enfermeiras atrás deles começou a gritar. "Ele está tendo uma parada cardíaca." Era como se o tempo tivesse congelado. O grito ecoou no ar, pesado como chumbo. Os seguranças e enfermeiras se moveram rapidamente, mas Júlia tinha seus olhos fixos em Fausto, que caíra de volta na cama, os olhos se fechando. "Pai!" Ela correu até ele, seu corpo tremendo de pavor. "Júlia!" Ele conseguiu murmurar, uma lágrima escorrendo por seu rosto. "A verdade é mais pesada do que você pode imaginar." Nesse instante, o monitor começou a apitar, um som agudo que cortava o ar. A enfermeira tentava reanimá-lo, e tudo o que Júlia podia fazer era observar, paralisada pelo terror. Fausto não estava apenas com medo do passado, mas do futuro. "Você não pode fugir, Júlia. O que está por vir é devastador." O que ele queria dizer? Que palavras estavam destinadas a ser ditas, mas que não teriam tempo. O pânico tomou conta dela. O mundo estava mudando ao seu redor e as fotos caídas pareciam queimar em sua mente. Então, um dos seguranças olhou para a enfermeira e disse em voz alta: "A bênção." E todo o alvoroço pareceu desaparecer. A enfermeira conseguiu uma injeção. E quando o possível resgate parecia perdido, Júlia deu um passo à frente. O colar apertado em sua mão, como se aquele pequeno objeto pudesse mudar tudo. "Pai, não vá!" O grito dela ecoou, mas era mais do que um apelo. Era uma súplica. O que realmente estava prestes a ser revelado. A respiração de Fausto parou, e num piscar de olhos, toda a verdade ameaçava se revelar. O que aconteceria se ele não sobrevivesse? E se tudo o que ela acreditava fosse uma farsa? O eco do seu nome ainda pairava no ar, enquanto Júlia esperava, agarrada ao colar. Uma esperança, mas também uma maldição. Júlia, Júlia. Mas que Júlia ela realmente era? As palavras ainda ecoavam na mente de Júlia, enquanto suas mãos tremiam ao segurar as fotos no chão.
Fausto a olhava, e o sorriso em seu rosto se desvanecia, substituído por uma expressão de pavor. Júlia, você não sabe a verdade. Com um esforço visível, a enfermeira começou a aplicar pressão no peito de Fausto. O apito do monitor se intensificou, cortante e angustiante. Cada batimento parecia contar uma história diferente. Júlia estava presa entre o terror do que estava acontecendo e a necessidade urgente de entender. Pai, por favor, não me deixe. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se ao desespero. O olhar de Fausto se apagava, mas ele ainda tentava uma última conexão. A verdade é que você precisa saber, antes de tudo, antes de eu partir. Pelo amor de Deus, não! Fala, por favor. O caos na sala parecia competir com a dor na alma dela. E então, no meio de tudo, enquanto a enfermeira gritava ordens e os seguranças seguravam Fausto, algo inimaginável ocorreu. A porta da sala abriu-se bruscamente e um homem entrou, ofegante, uma expressão de urgência no rosto. Ele parecia com Fausto, mas mais jovem, uma versão anterior dele, como uma sombra que voltava do passado. Parem, não façam nada com ele, gritou, sua voz ecoando na sala apinhada de pessoas. Júlia ficou paralisada, os olhos fixos no novo intruso. Quem é você? Perguntou, um misto de confusão e incredulidade. Sou seu irmão, eu sou o Lucas. As palavras dele caíram como pedras sobre uma superfície calma. Havia algo gelado e cortante na sala que a imprensa de mais uma revelação não conseguiu suavizar. A enfermeira hesitou, o monitor apitava e a realidade começou a despedaçar-se. Não, isso não pode ser verdade. O coração de Júlia pulsava freneticamente. Você está mentindo. Meu pai nunca falou de um irmão. Eu sei. Ele tentou me proteger. Ele não queria que você soubesse. Lucas se aproximou, seu olhar fixo em Fausto, que estava perdendo a consciência. Mas agora, a verdade precisa vir à tona. Nossa história é muito mais complicada do que você imagina. As tentativas de ressuscitar Fausto estavam se intensificando, e Júlia não sabia como reagir. A revelação dele estava se desenrolando diante dela, tão intensa que parecia fazer o chão tremer sob seus pés. Não há tempo, Lucas disse, desesperado. Você precisa entender o que aconteceu com nossa mãe, o que realmente se passou. Ele nunca foi o que você pensa. A enfermeira olhou para Júlia, confusa e preocupada. Você pode nos ajudar? A pergunta flutuou no ar, pesada como chumbo. Como posso ajudar? O que ele fez? Júlia mal conseguia pensar, o colar que segurava pendendo em seu pescoço como um peso em sua mente. Ela se virou para seu pai, suplicando silenciosamente por respostas que pareciam cada vez mais distantes. Ele está morrendo, Júlia. A única maneira de salvá-lo é trazendo a verdade. Você precisa saber que existe uma conexão mais profunda entre vocês do que você já imaginou. Aquela mulher nas fotos não é quem você pensa. Num flash de visão, o mundo ao seu redor estava se desfazendo. Fausto tinha um segredo maior, algo que poderia mudar tudo. A sala encheu-se com os gritos da enfermeira e a tensão se tornava insuportável. A imagem de sua mãe, misturada com a revelação de Lucas, fazia sua cabeça girar como se tudo tivesse perdido sentido. Para, por favor. O desespero tomava conta dela. O que você está dizendo? O que há com a nossa mãe? Mas a resposta de Lucas foi sufocada pelo ruído do socorro e tornou-se um borrão. Precisamos sair daqui. Ele pode não ter muito tempo. O homem a puxou com força e ela resistiu. Não, eu preciso entender. O monitor disparou. Fausto estava indo embora. E a verdade girava ao redor como um furacão. O céu escurecia e as sombras pareciam dançar nas paredes. Que história estava por trás de tudo isso?
Que legado havia sido escondido por tanto tempo? A sala parecia encolher. As fotos no chão eram apenas o começo. O que mais estava escondido nas lembranças de Fausto e nos silêncios de sua mãe? A pergunta ecoava, mas a verdade parecia tão distante, e com ela, a esperança de um final feliz. Enquanto o caos se desenrolava, Júlia sabia que o que estava por vir mudaria tudo de uma vez por todas. As palavras de Lucas ainda ecoavam na mente de Júlia. A sala parecia um labirinto de emoções, onde cada batida do coração se misturava ao som angustiante do monitor, que alertava sobre o estado crítico de Fausto. Seu irmão, esses dois simples indivíduos tinham uma conexão que ela nunca poderia imaginar. E agora, enquanto o passado parecia desmoronar à sua volta, ela sentiu que cada fragmento de sua vida estava prestes a se partir. Júlia! Lucas empurrou-a para o lado, tentando se aproximar de Fausto, mas as enfermeiras o seguraram. Ele estava tão desesperado que ela pôde ver a luz ardendo na intensidade da sua expressão. Não posso deixá-lo ir. Ele precisa ouvir a verdade. Fausto, com os olhos quase fechados, lutava para manter o foco. Lucas, não, não agora. A voz dele estava quase desaparecendo, mas a urgência no olhar de seu pai era palpável. A sala girava lentamente enquanto Júlia tentava absorver a gravidade da situação. Tinha que haver uma resposta. Uma realidade que tudo isso finalmente fizesse sentido. Então a verdade é o que importa agora. Lucas gritou, se soltando dos braços das enfermeiras. A verdade que você não conhece, que fez com que ele se afastasse, que fez parte da nossa vida ser um segredo. Furiosa e confusa, Júlia se voltou para o irmão. Que verdade você está falando? O que meu pai fez para precisar de toda essa proteção? Gritos ecoavam pela sala, interrompendo suas palavras, mas no fundo dela, o terror se misturava com uma ponta de esperança de que talvez haveria uma explicação para tudo. Justo nesse momento, Fausto tentou abrir os olhos pela última vez. Júlia, escute. Ele puxou um profundo fôlego e uma onda de silêncio percorreu o ambiente. Parecia que o tempo havia parado. Você precisa saber que a sua mãe não era quem você pensa. E eu não sou seu pai. As palavras soaram como uma explosão, reverberando pelas paredes. A sala pareceu girar novamente. O que você disse? O que está acontecendo? Lucas bliscaram ao ouvir a revelação, mas não chegou a terminar. Mas não é isso que você... Não! Ele estava em choque, percebendo a profundidade daquilo. E enquanto isso, Fausto, com uma última força, completou. Você é filha da sua mãe e do homem que ela amou depois de mim. Você é filha do... E nesse instante, o monitor parou de apitar. O silêncio tomou conta da sala. A tensão cortava como uma lâmina. A enfermeira tentou reanimá-lo, mas era tarde demais. A única coisa que restou foi o eco do que Fausto havia dito, como um mantra sombrio que preenchia o espaço. O que isso significava? A mente de Júlia girava enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Todos os segredos que haviam construído a base de sua vida estavam agora despedaçados. E se tudo que ela acreditava fosse uma miragem? O que ela sabia sobre sua mãe, sobre ela mesma, não era verdadeiro? As enfermeiras e seguranças correram. A sala estava em alvoroço. Mas tudo que Júlia conseguia ver era a expressão desoladora no rosto de Lucas. O destino deles tinha mudado, e ela poderia sentir a profundidade daquela perda. Júlia, eu não sabia. Lucas disse, sua voz trêmula. Ele estava quebrado, e ela podia ver a dor em seus olhos. Mas naquele momento, sozinhos em um mundo de baixa luz, eles apenas olhavam um para o outro, sem saber o que aconteceria a seguir. E assim,
Enquanto a realidade se enredava em novas verdades, Júlia decidiu. Precisava saber a verdade por trás do que seu pai tinha revelado. Havia tanto a descobrir, tanto a entender. A única coisa que sabia é que, mesmo com toda essa dor, ela não poderia deixar o passado a dominar. Aquela história ainda estava longe de terminar. O coração pulsava em seu peito. O que mais está escondido? Pensou. Ela olhou para o colar em sua mão e fez uma promessa silenciosa. Descobriria a verdade, não importava quão devastadora fosse. O ar na sala era pesado. Júlia mal conseguia processar o que acabara de ouvir. Não sou seu pai? As palavras de Fausto ecoavam em sua mente, enquanto ela lutava para encontrar sentido na revelação. Lucas, seu irmão, estava ao seu lado, a expressão de choque em seu rosto refletindo a confusão que também a dominava. Como é possível? Júlia finalmente conseguiu dizer, sua voz tremia. A enfermeira tentava reanimar Fausto, mas a realidade começava a se romper como vidro estilhaçado ao seu redor. Ele nunca quis que você soubesse. Ele temia que a verdade fosse ainda mais dolorosa, Lucas explicou, mas a pressa nas suas palavras soava vazia frente à gravidade do momento. Você precisa ouvi-lo. Agora. A enfermeira estava em pânico. Precisamos agir rápido. Ele não pode morrer assim. As palavras dela cortavam o ar, e Júlia sentia que tudo estava desmoronando. O que significava a verdade que Fausto tentava revelar? O mundo inteiro estava desmoronando sob seus pés. Enquanto isso, o monitor não parava de apitar, se tornando uma sinfonia agonizante de tensão e desespero. Júlia olhou para seu pai, a cada momento sentindo a vida dele escorregar. "Pai!" ela gritou, mas a voz mal saía, sufocada pela angústia. E então, em um momento que parecia esticado pelo medo, Lucas fez um movimento brusco. Ele foi até a mesa ao lado e, com uma expressão de determinação, pegou a caixa que tinha quebrado anteriormente, a mesma que continha as fotos. "Essas imagens, elas precisam ser vistas." Ele as espalhou pelo chão, e Júlia hesitou em olhá-las. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a porta se abriu novamente com um estrondo. Uma mulher entrou, a expressão sombrio e a postura decidida. "Eu finalmente encontrei você." A voz dela era baixa, mas forte. "Júlia, você não sabe a verdade sobre sua mãe e sobre como seu pai e eu nos conhecemos." Ela olhava diretamente para Júlia, e a conexão era instantânea. Júlia piscou, confusa. "Quem é você?" perguntou, a raiva e a frustração fervendo dentro dela. A enfermeira hesitou, mas a mulher avançou. "Meu nome é Marisa, e sou a mãe que todo mundo esqueceu." Um calafrio percorreu a espinha de Júlia. "O quê?" A sala parecia girar. Você é minha mãe?" Era como um soco em seu estômago. "Eu sou a mulher com quem Fausto estava antes de tudo isso," Marisa sussurrou, a voz carregada de dor. "E existe muito mais que você não sabe." Fausto começou a perder a consciência, e Júlia se inclinou para mais perto. "Não, por favor. Fala, não me deixe em paz. O que aconteceu? O que você fez com a minha vida?" As lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se com a angústia que parecia transbordar em cada palavra. "Ele me abandonou. Eu não quis que você soubesse da sua verdadeira herança." Marisa exclamou, e a tensão na sala aumentou. Todas as verdades que antes pareciam se conectar, agora estavam se desdobrando em uma rede inextricável de mentiras. E num piscar de olhos, a enfermeira gritou novamente. "Precisamos sair, ele está em estado crítico." Os seguranças se aproximaram, mas Júlia estava paralisada. "Não, ninguém vai sair.
A verdade precisa vir à tona. O que mais você escondeu? Júlia insistiu. Seu coração batendo tão rápido que parecia prestes a sair do peito. Então, com um último esforço, Fausto abriu os olhos, fitou Júlia e Marisa e sussurrou: Você é a chave, Júlia. É a única que pode decidir quem é você e a verdade que vai seguir. Nesse instante, o monitor emitiu um último apito agudo. As luzes brilharam e a realidade de Júlia começou a escorregar de suas mãos. Marisa e Lucas estavam paralisados, os olhares fixos na menina diante deles. O que realmente estava acontecendo? Qual era a verdade que estava prestes a ser desvendada? Tudo parecia se romper em um caos insuportável. E nesse exato momento, o silêncio pesado na sala fazia Júlia se questionar. Que tipo de legado era esse, repleto de segredos, mentiras e escolhas? Um novo eco de seu nome se fez ouvir. Um chamado que poderia mudar o destino de todos. Júlia, mas quem ela realmente era? A resposta permanecia oculta nas sombras, e com a vida de seu pai na linha, ela sabia que precisava descobrir. As palavras de Fausto ainda reverberavam no ar. Você não é meu pai. A verdade cortante ecoou, e o tempo parecia congelar. Júlia se sentiu como se as pernas estivessem prestes a falhar, como se a terra sob seus pés estivesse se desmoronando. A sala estava imersa em caos, mas havia um silêncio singular ao redor dela, como se tudo acontecesse em câmera lenta. Marisa estava paralisada, a boca aberta em choque. O que você disse, Fausto? A voz dela tremia, enquanto em seus olhos havia uma mistura de desespero e medo. Você nunca disse que ela não era sua filha. Lucas, ainda atônito, olhou entre os dois, sem saber que papel desempenhar. Isso não pode ser verdade. Você não pode deixar que isso aconteça agora. Ele gesticulou, a raiva pulsando em suas veias. Temos que agir rápido. Mas o olhar de Fausto estava quase apagado. Júlia, você precisa saber. A respiração dele falhou. Ele tentava articular algo, mas as palavras pareciam escapar como areia entre os dedos. Pai, por favor, não me deixe assim. As lágrimas escorriam pelo rosto de Júlia. Sentia que cada batida do coração se tornava um clamor, um apelo doloroso, como se cada segundo estivesse levando consigo a verdade que ela tanto buscava. Num instante, a enfermeira tentou tomar o controle da situação novamente. Precisamos de mais ajuda. Mas enquanto tudo isso se desenrolava, o monitor começou a disparar em um tom alarmante. E de repente, um barulho ensurdecedor irrompeu pela porta. A enfermeira ficou pálida. O que foi isso? A tensão na sala se intensificou e os olhares se voltaram para a entrada. Então a porta se escancarou e uma figura alta entrou com uma expressão de determinação no rosto. Era um homem pálido e agitado, com olhos que pareciam queimar na escuridão da sala. Parem tudo! Sua voz soou impositiva, cortando o ar pesado. Júlia não conseguia identificar quem era. Ela olhou para o irmão e viu a mesma confusão refletida em seu rosto. Quem é você? Ela perguntou, a voz tremendo. Me chame de Tiago. Sou seu verdadeiro pai. As palavras dele foram como uma bomba atômica, explodindo em meio ao caos. Júlia sentiu um frio percorrer a espinha, como se o chão estivesse se abrindo. Não, não, não. A mente dela girava. Não podia ser verdade. Isso é impossível. Ela olhou para Fausto, que agora estava quase inconsciente, como se estivesse lutando contra a maré do destino. Sim, é verdade. Sua mãe e eu
tivemos que nos separar por razões que você nunca imaginou. Tiago avançou e as enfermeiras hesitaram, ainda tentando reanimar Fausto. Mas por que você nunca me procurou? A voz de Júlia estava baixa, engasgada pela dor. Porque a verdade era perigosa. Havia coisas que não podiam ser reveladas. Segredos que envolvem mais do que apenas nós. Uma vida inteira de mentiras. Eu nunca quis que você sofresse. A declaração de Tiago tinha um peso que ninguém mais na sala parecia entender. O barulho da máquina continuava, e o desespero surgiu em uma onda quase palpável. Marcos virou-se para a enfermeira. Ele precisa de ajuda agora! Mas dentro dela, algo estava mudando. Quem era Tiago realmente? O que ele estava escondendo? O coração de Júlia palpitava descontrolado, e ela começou a entender que não havia mais como confiar em ninguém. Você disse que minha mãe, que ela não é quem eu pensei que era. O que mais você sabe sobre ela? O que aconteceu? Nossa história não foi apenas nossa. A vida dela, seus medos, estavam todos ligados ao que Fausto fez. Ao que nós fizemos. Você precisa entender, Júlia, que o que se revela agora não é apenas sobre você, mas sobre tudo o que construímos e o que perdemos. Nesse momento, as máquinas ao redor de Fausto começaram a apitar com uma frequência alarmante, e que estava prestes a acontecer mudaria tudo. A sala parecia encolher ao redor dela, e a clareza estava muito distante. Pai, não me deixe! Ela gritou, enquanto as lágrimas escorriam. O que realmente estava vivendo era um pesadelo. Tudo o que pensava saber agora estava se desbordando em um mar de confusão e dor. Enquanto a ambulância chegava, Júlia percebeu que esse era apenas o começo de uma verdade insuportável. Que mais estava por vir? Que segredos estavam enterrados tão fundo que podiam mudar a história de sua vida para sempre? E o que Tiago realmente sabia sobre sua mãe? Que mais poderia ser desvendado? O destino a aguardava e a única certeza era a sombra do passado a perseguindo. O ar na sala era pesado. Júlia mal conseguia processar o que acabara de ouvir. Não sou seu pai. As palavras de Fausto ecoavam em sua mente, enquanto ela lutava para encontrar sentido na revelação. Lucas, seu irmão, estava ao seu lado, a expressão de choque em seu rosto refletindo a confusão que também a dominava. Como é possível? Júlia finalmente conseguiu dizer. Sua voz tremia. A enfermeira tentava reanimar Fausto, mas a realidade começava a se romper como vidro estilhaçado ao seu redor. Ele nunca quis que você soubesse. Ele tinha medo que a verdade fosse ainda mais dolorosa. Lucas explicou, mas a pressa nas suas palavras soava vazia frente à gravidade do momento. Você precisa ouvi-lo. Agora. A enfermeira estava em pânico. Precisamos de mais ajuda. Mas enquanto tudo isso se desenrolava, o monitor começou a disparar em um tom alarmante. E de repente um barulho ensurdecedor irrompeu pela porta. A enfermeira ficou pálida. O que foi isso? A tensão na sala se intensificou, e os olhares se voltaram para a entrada. Então a porta se escancarou, e uma figura alta entrou, com uma expressão de determinação no rosto. Era um homem, pálido e agitado, com olhos que pareciam queimar na escuridão da sala. Parem tudo! Sua voz soou impositiva, cortando o ar pesado. Júlia não conseguia identificar quem era. Olhou para o irmão e viu a mesma confusão refletida em seu rosto. Quem é você? Ela perguntou, a voz tremendo. Me chame de Tiago. Sou seu verdadeiro pai. As palavras dele foram como uma bomba atômica, explodindo em meio ao caos. Júlia sentiu um frio percorrer a espinha, como se o chão estivesse se abrindo. Não,
A mente dela girava. Não podia ser verdade. Isso é impossível. Ela olhou para Fausto, que agora estava quase inconsciente, como se estivesse lutando contra a maré do destino. Sim, é verdade. Sua mãe e eu tivemos que nos separar por razões que você nunca imaginou. Tiago avançou. E as enfermeiras hesitaram, ainda tentando reanimar Fausto. Mas por que você nunca me procurou? A voz de Júlia estava baixa, engasgada pela dor. Porque a verdade era perigosa. Havia coisas que não podiam ser reveladas. Segredos que envolvem mais do que apenas nós. Uma vida inteira de mentiras. Eu nunca quis que você sofresse. A declaração de Tiago tinha um peso que ninguém mais na sala parecia entender. O barulho da máquina continuava, e o desespero surgiu em uma onda quase palpável. Marcos virou-se para a enfermeira. Ele precisa de ajuda agora. Mas dentro dela, algo estava mudando. Quem era Tiago realmente? O que ele estava escondendo? O coração de Júlia palpitava descontrolado, e ela começou a entender que não havia mais como confiar em ninguém. Você disse que minha mãe, que ela não é quem eu pensei que era. O que mais você sabe sobre ela? O que aconteceu? Nossa história não foi apenas nossa. A vida dela, seus medos, estavam todos ligados ao que Fausto fez. Ao que nós fizemos. Você precisa entender, Júlia, que o que se revela agora não é apenas sobre você, mas sobre tudo o que construímos e o que perdemos. Nesse momento, as máquinas ao redor de Fausto começaram a apitar com uma frequência alarmante. O que estava prestes a acontecer me daria tudo. A sala parecia encolher ao redor dela, e a clareza estava muito distante. Pai, não, não me deixe, ela gritou, enquanto as lágrimas escorriam. O que realmente estava vivendo era um pesadelo. Tudo o que pensava saber agora estava se desbordando em um mar de confusão e dor. Enquanto a ambulância chegava, Júlia percebeu que esse era apenas o começo de uma verdade insuportável. O que mais estava por vir? Que segredos estavam enterrados tão fundo que podiam mudar a história de sua vida para sempre? E o que Tiago realmente sabia sobre sua mãe? O que mais poderia ser desvendado? A enfermeira gritou para que todos se retirassem, mas Júlia não se movia. O que ela mais temia estava prestes a se concretizar. O desespero a envolvia como um manto. Então, um clarão ofuscante invadiu a sala e um som ensurdecedor se seguiu. Era como se a própria realidade estivesse se rompendo. Júlia fechou os olhos e esperou, quebrada, mas não derrotada, porque no fundo sabia que a verdade ainda estava por vir. O ar na sala era pesado. Júlia mal conseguia processar o que acabara de ouvir. Não sou seu pai. As palavras de Fausto ecoavam em sua mente, enquanto ela lutava para encontrar sentido na revelação. Lucas estava ao seu lado, com a expressão de choque refletindo a confusão que também a dominava. Como é possível? Júlia finalmente conseguiu dizer, sua voz tremendo. A enfermeira tentava reanimar Fausto, mas a realidade começava. Precisamos de mais ajuda. Mas enquanto tudo isso se desenrolava, o monitor começou a disparar em um tom alarmante. E, de repente, um barulho ensurdecedor irrompeu pela porta. A enfermeira ficou pálida. O que foi isso? A tensão na sala se intensificou e os olhares se voltaram para a entrada. Então, a porta se escancarou e uma figura alta entrou, com uma expressão de determinação no rosto. Era um homem, pálido e agitado, com olhos que pareciam queimar na escuridão da sala. Parem tudo! Sua voz soou impositiva, cortando o ar pesado. Júlia não conseguia identificar quem era. Olhou para o irmão e viu a mesma confusão refletida em seu rosto. Quem é você? Ela perguntou, a voz tremendo. Me chame de Tiago. Sou seu verdadeiro pai. As palavras dele foram como uma bomba atômica,
explodindo em meio ao caos. Júlia sentiu um frio percorrer a espinha, como se o chão estivesse se abrindo. Não, não, não. A mente dela girava. Não podia ser verdade. Isso é impossível. Ela olhou para Fausto, que agora estava quase inconsciente, como se estivesse lutando contra a maré do destino. Sim, é verdade. Sua mãe e eu tivemos que nos separar por razões que você nunca imaginou. Tiago avançou, e as enfermeiras hesitaram, ainda tentando reanimar Fausto. Mas por que você nunca me procurou? A voz de Júlia estava baixa, engasgada pela dor, porque a verdade era perigosa. Havia coisas que não podiam ser reveladas, segredos que envolvem mais do que apenas nós. Uma vida inteira de mentiras. Eu nunca quis que você sofresse. A declaração de Tiago tinha um peso que ninguém mais na sala parecia entender. De repente, um grito cortou o ar. O que está acontecendo aqui? Era um paramédico que acabara de entrar. O clima mudou. Ele olhou de Tiago para Fausto e então para as enfermeiras. Precisamos saber o que está acontecendo com este paciente. E antes que alguém pudesse falar, o monitor sisudo simplesmente se calou. Júlia sentiu sua respiração presa em sua garganta. Não, não agora. O desespero subiu nas veias dela. Enquanto as enfermeiras se aproximavam de Fausto, Tiago se aproximou mais, seus olhos ardendo de determinação. Se eu não tiver uma chance de falar com ela, tudo o que foi feito. Os sacrifícios vão ser em vão. Ele gritou, a emoção quase elétrica. Júlia olhou para o irmão e, sem saber o que mais pensar, rebateu. Mas se tudo isso for verdade, por que você não me disse antes? O passado parecia se desfazer, tudo ao redor dela se desfocava. Tiago hesitou antes de responder. Júlia, tudo fez parte de um plano para protegê-la. Sua mãe, ela não pode saber que eu estou aqui. A vida dela depende disso. Ouvindo isso, Júlia se virou para Tiago com força. O que você quer dizer com que a vida dela depende disso? Quem é você mesmo? Você precisa entender. Tiago olhou diretamente em seus olhos. Sua mãe é muito mais do que você imagina. Ela não é uma simples mulher. Ela é parte de algo grande, algo que pode cuidar ou destruir a todos nós. O eco do que Tiago disse detonou uma série de perguntas na mente de Júlia. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o monitor de Fausto começou a apitar novamente, agora num ritmo frenético. A enfermeira parecia em pânico. Quando Júlia olhou para dentro da sala, um brilho ofuscante cortou a escuridão, enquanto a porta se abria mais uma vez. Desta vez, eram 2 homens, com uniformes de segurança, entraram de forma agressiva. Precisamos ouvir o que está acontecendo aqui, agora. Júlia ficou aturdida. O quê? O que vocês querem? O que mais estava escondido? O que Tiago significava ao dizer que sua mãe era especial? O que as vidas de todos tinham a ver com o estado de seu pai? O clima estava pesado, a urgência sentia nos corpos colidindo, e o caos parecia iminente. Era um labirinto de revelações, e a verdade estava se escondendo atrás de cada esquina. Júlia! Tiago gritou, antes de ser empurrado para fora, e as vozes se mesclaram numa cacofonia de desespero. E enquanto o passado se aglomerava em sua mente, Júlia soube que o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. As verdades que estavam prestes a vir à tona podiam quebrar o mundo que ela conhecia para sempre. O que ela realmente sabia sobre sua vida? A única coisa que restava era a incerteza. E no fundo de seu ser, algo dizia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O caos na sala parecia ter um peso próprio. Júlia sentia a pressão em seu peito, enquanto toda a verdade era exposta em questão de segundos. Você realmente é meu pai? A incredulidade tomava conta dela. Mas o olhar de Tiago era sério, uma tempestade de emoções que refletiam no rosto de Fausto. Sim, mas não da forma que você imaginou.
Tiago disse, as palavras saindo como se cada uma tivesse um peso. O monitor de Fausto apitava freneticamente, a batida do coração ecoando o desespero. A enfermeira ainda tentava reanimá-lo, mas o que realmente importava ali era o que estava prestes a acontecer. Não, isso não pode acabar assim. Júlia sentiu um nó na garganta. As lágrimas escorriam. A revelação a atingia como um soco. Enquanto Tiago tentava explicar a confusão familiar, uma parte dela queria crer, mas outra tinha medo da dor que isso poderia causar. Você precisa entender. A vida dela é mais do que você imagina. Nós tivemos que nos separar por razões que vão além do seu entendimento. A raiva estressava seu corpo. Olhando para o irmão, fez a única pergunta que importava. Lucas, você sabia disso? Ele hesitou, finalmente respondendo. Eu não sabia ao certo. Apenas sentia que havia algo mais. Isso é insuportável. O desespero de Lucas juntou-se ao dela, uma unidade de dor. Então, no auge de seu sofrimento, Fausto, quase sem força, por favor, eu preciso que você saiba que ainda há esperança. A voz dele era baixa, mas as palavras pareciam ecoar na sala. A verdade não é só sobre nós. É sobre você, Júlia. Você é mais forte do que pensa. As enfermeiras estavam em alerta. O tempo parecia correr, enquanto todos reunidos na sala se preparavam para um desfecho dramático. Júlia olhou para Tiago, um homem que acabara de conhecer e que, de repente, parecia tão crucial na sua vida. Ela esperava que ele tivesse a resposta. Diga-me a verdade. O que mais há aqui que precisa ser revelado? A voz dela cortava o ar, transmitindo a urgência da situação. Mas Tiago hesitou. A verdade é perigosa. Não só para você, mas para todos nós. É por isso que precisamos agir rápido. Ele foi interrompido pelo som agudo do monitor e a tensão estava quase insuportável. E foi no instante exato em que o desespero alcançava seu ápice, que a sala se encheu de silêncio. A enfermeira parou, lágrimas nos olhos. Ele não está respondendo. As palavras cortaram como uma faca. O coração de Júlia disparou. A verdade, o que quer que fosse, estava prestes a ser perdida. Não, foi tudo o que conseguiu murmurar. Uma tristeza avassaladora a envolveu, como se a própria escuridão tivesse chegado. Enquanto Fausto se desfazia diante dela, um sentimento de impotência tomou conta. Traga a verdade, Júlia gritou, mas não havia ninguém ali para responder, exceto o eco da sua dor. As máquinas estavam em silêncio agora, e o sentimento de despedida era avassalador. E nesse momento Tiago se aproximou dela, segurando seu rosto com mãos trêmulas. Um toque que evocava um misto de amor e medo. Você é a chave, Júlia. Use essa chave para abrir as portas do nosso passado. A história não termina aqui. Você tem o poder de reescrever o futuro. Ele afirmou, a voz quebrada, mas cheia de esperança. Inesperadamente, a luz na sala começou a piscar, como se uma nova energia se formasse no ar. E Júlia percebeu que essa luta, todo esse sofrimento, tudo servia a um propósito, seu destino. Eu não vou desistir de você, pai, seja lá o que isso signifique, ela prometeu. E assim, enquanto a sala começava a se agitar com a entrada de mais médicos, um novo peso se formou nos ombros de Júlia. Ela não tinha certeza de que direção tomar, mas uma coisa era clara. A verdade estava a poucos passos de ser revelada. E talvez, só talvez, o que parecia ser o fim, poderia na verdade ser um novo começo. Agora, leitor, isso foi intenso, não foi? Mas não podemos parar por aqui. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vão explodir sua mente. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo
que nos ajuda a crescer e trazer mais narrativas como essa. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você acha que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.